Leu, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Do versículo 8 até o versículo 16, para a nossa meditação. Romanos, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 16. Os irmãos encontraram, digo amém? Diz assim, irmãos: em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que a fim eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como eu tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Portanto, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, Senhor, pela porção lida da Tua palavra. Vem abrir a porta da mensagem e falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir da Tua parte nesta noite. Nos ajuda, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, amados irmãos. Eu quero, primeiramente, rogar aos irmãos a oração, para Deus nos ajudar a falarmos a sua palavra, pois a garganta também não está muito boa, mas o Senhor vai nos dar graça e nós iremos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém, irmãos? Amados irmãos, eu tenho lido um texto bastante conhecido dos irmãos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, direcionado a princípio para a igreja do Senhor que estava na cidade de Roma. Os irmãos sabem que Roma era a capital do império que dominava o mundo, conhecido na época do apóstolo Paulo. E como o apóstolo Paulo bem externou aqui, ele tinha muito desejo de visitar os irmãos, mas até aquele momento ele não havia conseguido. Mas o Senhor lhe orientou pelo Espírito Santo a escrever esta carta para aqueles crentes, para fortalecê-los na fé. E o que me chama a atenção, irmãos, é que essa epístola de Paulo aos Romanos, conforme até mesmo muitos estudiosos da Bíblia falam, é uma das epístolas mais profundas no aspecto espiritual, escritas pelo apóstolo Paulo. Pois Deus, pela sua graça, através do Espírito Santo, revelou para o apóstolo Paulo as verdades acerca da riqueza do Evangelho. E o apóstolo Paulo compartilhou essas verdades de uma maneira muito profunda e muito rica para com aquela igreja, falando para aqueles crentes a respeito das verdades fundamentais do Evangelho. E logo no capítulo 1, onde nós lemos, nós temos aqui o apóstolo Paulo falando uma verdade muito reveladora para todos nós a respeito do Evangelho que nós estamos aqui pregando e anunciando nesta noite.
no versículo 16, quando ele diz assim: porquanto não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Interessante, irmãos, é de que a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, uma boa nova, uma palavra que contenha uma mensagem que agrada o coração daqueles que ouvem. Mas é interessante que Paulo, ele não está falando de uma mensagem qualquer, ele não está falando de uma palavra qualquer, ele está falando do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o evangelho, irmãos, ele tem sua origem não no homem, o evangelho tem sua origem em Deus. O evangelho que nós anunciamos não foi produzido pelas mentes dos filósofos gregos da época de Paulo. O evangelho que nós pregamos não foi produzido pela mente de homens que se reúnem e estudam nas faculdades desta vida ou deste mundo. Mas o evangelho que nós pregamos é um evangelho que vem de Deus, é o evangelho que vem do trono da graça para o coração do homem, para trazer para ele libertação e salvação. E observe que Paulo fala aqui que o evangelho, ele é poder de Deus. O evangelho, ele contém algo de sobrenatural. E por isso ele é capaz de mudar a vida daqueles que creem na sua mensagem, daqueles que creem na sua palavra, naqueles que creem naquilo que o evangelho traz para o ser humano. Porque de maneira profunda o evangelho é o próprio Jesus, porque ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Ele é a plena revelação de Deus para o homem. E é por isso que o evangelho é poder. Porque o evangelho, ele procede de Deus. E Paulo disse que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E nesta noite, este evangelho que é poder de Deus, ele também quer alcançar a tua vida, porque somente o evangelho é capaz de fazer por você aquilo que você deseja, mas já buscou em tantos lugares e ainda não conseguiu achar e encontrar. Porque o evangelho que nós pregamos é poder de Deus para transformar a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O evangelho é poder de Deus para libertar. É poder de Deus para tirar o homem da escravidão do pecado. Porque o pecado escraviza o homem. Por causa do pecado o homem está distante de Deus. Por causa do pecado o homem está longe de Deus. Por causa do pecado o homem está condenado ao inferno. Por causa do pecado o homem está destinado à morte. Mas o evangelho é transformação, é libertação. O evangelho é aquele que despedaça as cadeias e coloca o homem em liberdade para servir a Deus. O evangelho é poder que liberta. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O evangelho é capaz de tirar o homem das garras do diabo, das trevas, da escuridão, dos vícios que lhe aprisionam. O evangelho é capaz de tirar o homem do mais lamaçal do pecado e fazer dele uma nova criatura. Porque o evangelho é poder que transforma, é poder que liberta, é poder que muda a vida do homem, fazendo dele uma nova criatura. O próprio Paulo experimentou o poder transformador do evangelho. Porque Paulo era um perseguidor da igreja. Era zeloso pela tradição dos seus pais. Era zeloso pela religião judaica da qual havia sido criado.
e da qual havia aprendido aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres da época. E de tão zeloso que era, decidiu no coração perseguir a igreja, porque achava que o evangelho de Cristo era uma ameaça àquilo que ele acreditava. E o zelo dele era tão grande que ele decidiu pedir aos sacerdotes autorização para ir a Damasco perseguir os crentes que se reuniam naquela cidade, para fazê-los retornarem presos a Jerusalém. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que no caminho de Damasco, aquele que tem todo o poder teve um encontro com aquele homem. E aquele homem caminhando, cavalgando naquele cavalo, rumo a Damasco, com o coração direcionado e vocacionado para perseguir os servos de Deus. No meio do caminho, a Bíblia nos diz que Paulo disse que viu um grande resplendor de luz que o cercou, e a todos os que estavam com ele, lhe acompanhando naquela viagem. E a Bíblia nos diz que ele cai por terra, e quando ele cai por terra, ele escuta a voz do Senhor Jesus, quebrada para ele naquele lugar, e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele ouve a voz do Senhor, ele responde, lhe perguntando: quem és, Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus fala com ele novamente e diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Quando Jesus fala para ele pela segunda vez, ele responde: Senhor, o que queres que eu te faça? E ele diz: entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Louvado seja o nome de Jesus. E aquele encontro mudou a vida de Paulo. Aquele homem que outrora era perseguidor passou a ser perseguido. Aquele homem que era zeloso por uma seita agora se torna um apóstolo, um verdadeiro discípulo e soldado de Jesus Cristo, e se torna apóstolo dos gentios, ganhador de almas, evangelizador, um homem que levou a palavra por vários lugares do planeta, que teve que andar por 3 viagens missionárias e anunciou o evangelho até os cantos mais remotos de sua época, porque o evangelho é poder de Deus. E transformou aquele homem com um coração tão duro, então revoltado contra o evangelho, como seu principal proclamador. Porque a palavra de Deus, quando alcança o coração do homem, ela tem poder de quebrantar o coração mais duro e fazer dele uma nova criatura. Porque esse evangelho é poder que salva e que transforma. Uma certa vez um homem chamado Zaqueu também teve um encontro com Jesus. E o poder do evangelho mudou a sua vida, porque aquele homem, ele era cobrador de impostos. E na sua época os cobradores de impostos eram odiados pela sua nação, porque eram considerados traidores por trabalharem para o Império Romano, uma nação estrangeira que dominava Israel. Israel não suportava ser dominado por uma nação gentílica que não conhecia Deus. E não suportava ter que pagar tributos a esta nação. E os cobradores de impostos, que eram judeus que prestavam serviço a Roma, eram tidos como traidores. Eram considerados como os piores pecadores da nação de Israel. Assim era Zaqueu, até o dia em que ele se encontrou com Jesus. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus ia passar por Jericó, a cidade daquele homem. E aquele homem decide no seu coração ter um encontro com Cristo. Queria conhecer aquele de quem falavam que realizava milagres, que fazia maravilhas, que operava milagres. E quando ele foi, não conseguia chegar perto de Jesus porque era de pequena estatura. E Jesus estava cercado por uma grande multidão. Aí a Bíblia nos diz que Zaqueu, no seu desejo de ter um encontro com Jesus, subiu a uma figueira brava
para ver Jesus, porque sabia que Jesus passaria por ali. E a Bíblia nos diz que quando Jesus chega onde Zaqueu estava, Jesus para, olha para cima e fala com aquele homem e diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje eu vou fazer um milagre na tua vida. Hoje eu vou transformar o teu coração. Hoje eu vou libertar você das garras do pecado. Hoje eu vou arrancar do teu coração toda iniquidade e vou fazer de você uma nova pessoa. Porque o Evangelho tem poder de mudar, tem poder de salvar, tem poder de transformar, tem poder de libertar. Jesus quer transformar a tua vida nesta noite. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Zaqueu desce e recebe Jesus com alegria. E quando estão lá no banquete, Zaqueu demonstra a transformação que o Evangelho, que é poder de Deus, faz na vida do homem. Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de tudo que eu tenho. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se eu tenho cobrado impostos de alguém além do que eu deveria cobrar, eu vou restituir a esta pessoa 4 vezes mais. O coração daquele homem não era mais o mesmo. Porque todo aquele que se encontra com Jesus, irmãos, é transformado. Não é possível experimentar o poder do Evangelho e permanecer da mesma maneira como se vivia lá fora no mundo. O Evangelho transforma. O Evangelho liberta. O Evangelho muda. E quem experimenta o Evangelho do Senhor Jesus e o poder transformador que Ele tem, não mais vive da mesma maneira que vivia lá fora. A vida muda. A vida é nova. Se furtava, não furta mais. Se era trambiqueiro, não é mais. Se era desonesto, não é mais. Se era hipócrita, não é mais. Se era adúltero, não é mais. Se era cachaceiro, não é mais. Se gostava de tomar cerveja, não gosta mais. Porque o poder do Evangelho transforma a vida do homem. O Evangelho é poder que transforma. É poder que muda. É poder que liberta. É poder que faz o homem uma nova pessoa, uma nova criatura. Por isso que Paulo disse: as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É uma novidade de vida. É uma novidade de andar. É uma novidade de falar. É uma novidade de se comportar. É uma novidade de se expressar. Quem tem Cristo e o poder do Evangelho não é mais o velho homem, mas é na verdade o novo homem que se renova para a glória de Deus. E nesta noite o poder do Evangelho quer alcançar a tua vida, porque o Evangelho é poder de Deus para a vida eterna. João disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele quer te dar vida eterna pelo poder do Evangelho nesta noite. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, perguntar: onde está a segunda pessoa para Jesus? Porque já tivemos o nosso irmão que se voltou para Cristo. E nessa noite Jesus também te chama para que você possa experimentar o poder transformador do Evangelho. Se você estar aqui nessa noite e está afastado, se você estar aqui nessa noite e ainda não fez a sua decisão para Jesus, Jesus te chama e te convida para que você possa obter a salvação e experimentar esse poder transformador do Evangelho. Jesus te convida nessa noite. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Cristo? Venha. Jesus te chama e está aqui pronto para te salvar e para te dar uma nova vida. Venha para Jesus nessa noite.
A Bíblia nos diz que o Mestre está cá e te chama. A Bíblia diz que Ele bate a porta. E se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai fazer morada. E vai cear com você e você com Ele. É uma nova vida. É uma vida transformada. Uma vida para a glória de Deus. Que Jesus Ele quer te dar. Ele tem perdão, Ele tem reconciliação com Deus. Ele tem libertação, Ele tem salvação. E Ele tem vida eterna para a tua vida. Mas é necessário que você creia. Que você entregue a sua vida. Que você aceite Jesus como seu Salvador. Para que as bênçãos do Evangelho possam ser eficazes na sua vida. Porque a obra de Cristo na cruz abriu a porta da salvação para todos os homens, conforme está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11. Mas só se torna eficaz na vida daqueles que creem e se entregam para Jesus. É preciso que você abra o seu coração, entregue-se de corpo e alma para que Jesus possa mudar a tua vida. Amém? Se não tem ninguém, que Deus abençoe em nome de Jesus.